É impossível falar de Deus e da fé cristã sem se referir à Bíblia. Surpreendentemente, embora a grande maioria dos comentaristas e organizações cristãs compartilhe uma base bíblica, muitas vezes chegam a conclusões diferentes por causa de crenças e ideias preconcebidas ao interpretar a Bíblia. Vamos falar na lição dessa semana sobre as influências de interpretação bíblica. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos na lição número 6, que tem como título Por que a interpretação é necessária. No esboço da lição dessa semana, veremos pelo menos 4 influências relacionadas à interpretação das Escrituras. Tudo bem? Vamos aos 4 assuntos então. O primeiro será o preconceito. O segundo, a falsa familiaridade com a palavra. O terceiro assunto, o aspecto cultural. E finalmente, a natureza pecaminosa. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto então, o preconceito. Toda vez que fazemos um estudo detalhado da Bíblia, trazemos nossas próprias noções e pensamentos preconcebidos e ninguém aborda realmente o texto bíblico com a mente vazia. A busca da verdade requer grande humildade. Sabe por quê? Pois a natureza confia muito em si mesma. Um impedimento é a preguiça interpretativa. É quando se depende exclusivamente de terceiros para interpretar o texto e leva o leitor a desistir do esforço de prestar muita atenção à leitura do texto. O livro de Atos, capítulo 17, verso 11, diz que os bereanos eram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Os bereanos realmente não estavam satisfeitos com as explicações, eles mesmos pesquisaram as Escrituras para confirmar a verdade. Outra influência perigosa na interpretação do texto bíblico é a falsa familiaridade com a palavra. O que significa isso? Significa que muitas vezes podemos estar familiarizados com textos que queremos entender claramente, mas na realidade tem outro significado diferente. Por exemplo, o livro de Mateus, capítulo 18, verso 20, diz: Pois onde se reuniram 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Muitos usam esse texto para justificar uma adoração com poucas pessoas, não é assim? Mas uma leitura cuidadosa e atenta do contexto original mostra que Jesus estava se referindo a restaurar um irmão à comunhão. E por isso ele prometeu estar presente toda vez que esse modelo de reconciliação fosse seguido, independentemente do número de pessoas envolvidas. Isso diz o texto. Uma terceira influência que afeta nosso entendimento é o contexto cultural. É uma mistura de imagem, linguagens, costumes, filmes, literatura, hábitos, etc. Por exemplo, se alguém teve um pai abusivo, a imagem bíblica de Deus como um pai amoroso pode ser distorcida. No entanto, esse lastro não significa que ele deve ser refém do seu passado. O livro Romanos, capítulo 5, verso 20, diz: Mas onde aumentou o pecado, que diz? Transbordou a graça. Finalmente, uma das influências mais fortes em nossa compreensão das Escrituras é a nossa própria natureza pecaminosa. O pecado, sem dúvida, afetou nossa capacidade de interpretar e entender as Escrituras. Vamos destacar pelo menos 4 características específicas de um coração pecaminoso que impede nosso entendimento da Bíblia. É muito bom conhecer isto. Em primeiro lugar, o orgulho. O orgulho é sinônimo de autoexaltação. Significa colocar-se acima de Deus e da palavra de Deus. Na Bíblia vemos vários exemplos de pessoas que, por causa desse orgulho, se recusaram a ouvir a palavra de Deus. Vocês lembrarão alguns deles: Caim, por exemplo, Faraó, Amã, Sedequias, Amazias, etc. Todos eles se recusaram a ouvir a palavra de Deus e tiveram um fim trágico.
Outra característica do pecado é o engano próprio. Já ouviu dessa palavra? O que é o engano próprio? É a arte de nos convencer de uma realidade que é falsa. Em outras palavras, mentir a nós mesmos para nos sentir bem sobre alguma situação, sobre determinado assunto. Por exemplo, vamos ver aqui na palavra, Apocalipse capítulo 3, verso 17, diz aqui que adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Assim diz a Bíblia. A ilusão de pensar que não precisamos de nada. Que perigo, né? Outra característica do pecado é a dúvida, que é considerado um dos pecados mais detestados por Deus. Tiago, capítulo 1 e o verso 6, diz que aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar levada e agitada pelo vento. O caminho para curar a dúvida é a fé. E a fé vem pelo ouvir atento da palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, verso 17. Essa foi a nossa lição dessa semana. Agora teremos algumas aplicações. Responderemos à pergunta feita no título da lição dessa semana: por que a interpretação é necessária? Em Mateus 22, 29, Jesus responde: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As pessoas erram muito e não entendem as Escrituras, especialmente eles erram em desconhecer o caminho que os levará à vida eterna. Que terrível! Se existe alguma questão importante na vida, é estudar a palavra, conhecer a palavra, entender a palavra, viver a palavra e ensinar a outros a palavra. E se por alguma razão alguno não entender, peça a Deus. O livro de João 16:13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Esta é a influência mais importante para o estudo da Bíblia. Tem muitas outras influências, mas quem é guiado e dirigido pelo Espírito Santo sempre encontrará o caminho da verdade. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra, que sempre guie nossos pés pelo caminho certo para chegar àquele destino glorioso que o Senhor tem preparado para todos nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.